O ministro João Otávio de Noronha, presidente da terceira turma do STJ, proferiu exaltado discurso na manhã desta quinta-feira, dia 17/3, contra as acusações do ex-presidente Lula de que o STJ estaria acovardado. As palavras do ex-presidente foram divulgadas a partir da decisão do juiz Moro de derrubar o sigilo de interceptação telefônica de Lula. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Do poder. Nessa caixa preta tinha um mensalão, desvio de verba pública para beneficiar determinados partidos, determinados. Nessa caixa preta se encontrou, senhores, a doação de recursos escusos para campanhas políticas. Nessa caixa preta, encontrou doações de empreiteiros para a reforma de sítios, para a reforma de apartamento, construção e reforma de apartamento. Quem sabe nessa caixa preta vamos encontrar até doação para a reforma da Casa Civil brasileira, do governo brasileiro. Essa caixa preta mostrou que alguém que pregava moralidade usava esse discurso por uma ausência de programa de governo apenas para esconder as suas fragilidades e as suas intenções de poder. Um projeto de poder, não um projeto de gestão. Falo isso porque ontem o ex-presidente, nas gravações reveladas com sua voz conhecida, dizia que o Superior Tribunal de Justiça estava acovardado. Com a devida vênia, nós não estamos acovardados. E nunca estivemos acovardados. E não estamos acovardados porque colocamos a mão, o dedo na ferida. Colocamos o dedo na ferida para investigar todos aqueles que se dispuseram a praticar atos ilícitos, atos criminosos. A quinta turma que julgou a famosa Operação Lava Jato, que tem julgado os recursos da Operação Lava Jato, não se acovardou, pelo contrário, se encorajou para manter a elite brasileira na cadeia, como havia determinado o juiz Sérgio Moro. Acovardado estaria aquela turma se não julgasse com independência. Mas não, os ministros íntegros e corretos que integram aquela turma julgaram segundo o seu livre-arbítrio. Não importa se um concedeu, o outro negou. Mas o importante é que todo mundo teve a coragem, a determinação de expressar o seu entendimento. E sem ceder a nenhum tipo de pressão. Esta casa não é uma casa de covardes. Essa casa é uma casa de juízes. Juízes íntegros, que não recebem doação de empreiteiras. Essa casa não se alia a ditaduras da América do Sul, concedendo benefício a ditadores e a grupos políticos que estrangulam a liberdade na América Latina. Essa casa é de homens decentes que trabalham diuturnamente em prol de uma justiça brasileira.
Não vi até hoje nenhuma resposta. Ontem deveria ter saído uma nota desta casa manifestando a sua posição. Mas se não saiu, tomo a liberdade de fazê-lo como um dos mais antigos ministros dessa casa. E porque nada temo e porque nada temo. É estarrecedor a ironia, o cinismo daqueles que cometem o delito e querem se esconder atrás de uma falsa alegada violação de direitos. Diz que se revelou que não poderia revelar, mas não se nega os fatos. E por que não tem como negar aquilo que está gravado com a voz nitidamente reconhecida por qualquer cidadão brasileiro? Não somos nós o culpado de bandidos estarem na cadeia. A culpa é daqueles que denigram a imagem do Brasil, que praticam o ilícito e que se apropriam das verbas públicas, do patrimônio público. Esta casa não tem perfil de alguns que queixam da justiça. Essa casa tem o perfil de homens isentos, decentes. E se alguns aqui foram nomeados ou indicados por este ou aquele presidente, a eles nenhum favor se deve. Porque aqui se nomeia homens íntegros, probos, de notável conhecimento jurídico. E ao presidente, quando nomeia ou indica, não faz favor nenhum, cumpre o seu dever. E o seu dever, a sua obrigação constitucional é de escolher o melhor dentro da lista tríplice. Portanto, aqui ninguém deve favor ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, à senhora Dilma Rousseff, a qualquer outro governante deste país. É estarrecedor ouvir o que eu ouvi ontem. Eu não acredito que estamos. Eu não me envergonho de ser brasileiro. Nunca me envergonhei, honro-me de ser brasileiro. Envergonho de ter algumas lideranças políticas que o Brasil tem. Isso é de envergonhar o Brasil perante o mundo. Eu jamais poderia me calar diante de uma acusação tão grave. Mostra o caráter, mostra a pretensão ditatorial, mostra a arrogância de quem pronunciou tais palavras. Nós não nos unimos à elite. Alguém disse que a elite não o tolera, mas é a elite que lhe faz doações, a elite que lhe empresta jatinho, a elite que coloca jatinho para viagem ao exterior. Não são os juízes brasileiros, não é o senhor Moro. E aproveito a oportunidade, goste ou não goste, concorde ou não, a justiça brasileira de primeiro grau tem os meus aplausos. A atitude do juiz Moro, goste ou não, certo ou errado, revelou a podridão que se esconde atrás do poder. Se alguns caciques do judiciário se incomodam, ou invejam do prestígio que ele adquiriu, lamento, porque nós precisamos de muitos outros juízes, e o temos, embora ainda não conhecidos, como pela sua descrição, e até porque não julgaram causas da dimensão. Moro não é famoso porque está na imprensa. Moro é famoso porque julgou uma causa que repercutia e que tinha como partes autoridades brasileiras. O Brasil precisa de muitos Moros e nós, o judiciário, temos que garantir essa justiça de primeiro grau. E ao Superior Tribunal de Justiça, como coordenador, como supervisor da Justiça Federal, tem o dever, ao superior cabe o dever indeclinável de defender a Justiça Federal brasileira, desde o juiz do primeiro grau até o desembargador do Tribunal Regional Federal. Na Constituição diz que junto ao Superior Tribunal de Justiça funcionará o Conselho da Justiça Federal,
um poder de supervisão, planejamento, administração e corregedoria da Justiça Federal. Não podemos nos curvar, não podemos abdicar do dever de administrar. E administrar está a proteger a honradez, o exercício livre da judicatura. Pena que a liderança do judiciário brasileiro tenha se omitido, ou está se omitindo, na defesa dos juízes de primeiro grau, sobretudo, na defesa da instituição. É uma crise de liderança que permite esse tipo de ataque. Deus queira que aqueles que têm o dever indeclinável, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, que uma palavra até agora não deu, porque sua função não é punir a pena, é planejar, é defender, é assegurar a autonomia do Poder Judiciário. E a gente vê uma série de ameaças tendendo a sacrificar essa autonomia, querendo vincular um juiz aos interesses dos maiores, da elite brasileira, a qual o judiciário se recusa a associar, para assegurar efetivamente a integridade do direito positivo brasileiro, para resguardar e garantir a prevalência da ordem jurídica nacional. Repilo veementemente as palavras do senhor Lula, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando diz que esta casa está acovardada. Essa casa está consciente e avaliza todas as apurações de fatos tidos como delituosos, ainda que envolva sua agora excelência, ministro da Casa Civil do governo brasileiro. Não vamos nos intimidar, não vamos baixar a cabeça, porque essa casa, o Superior Tribunal de Justiça, é uma casa de homens probos, íntegros, que não há de se prostituir, de se mispir nesse jogo sujo de corrupção por que passa o Brasil. A nós garante, asseguraram, a nós cabe indeclinavelmente a tarefa de garantir a prevalência da ordem jurídica, processando, condenando todos aqueles que efetivamente se mostrarem culpados. E digo, nenhum sigilo que se estabelece num processo penal é em benefício do réu ou do investigado, mas em benefício da ordem pública, em benefício da investigação. E não é o fato deste ou aquele cidadão ter ostentado um cargo de presidente da República, ou possuir status de ministro, que justifique um tratamento diferenciado por parte do Poder Judiciário brasileiro. O Brasil é maior que todos esses indivíduos. O Brasil é maior que todos os partidos políticos, maior que todos os presidentes da República. E o Brasil é grande porque tem uma justiça grande e independente. Desculpe ter-me talvez excedido, mas eu não poderia deixar de defender a Justiça Federal, saudar o ministro Moro pela coragem, pela bravura, que os juízes federais brasileiros que mostrem também e têm mostrado a mesma bravura, que nós continuemos com a coragem de pôr a mão naqueles que denigrem a imagem do Brasil e que praticam ilícitos e que cometem crime. Esse tribunal não é covarde, ao contrário, é corajoso. Corajoso por manter os grandes na cadeia. E ao vez, corajoso, parafraseando as palavras de Lula, que disse que o pobre vai para a cadeia e o rico vira ministro, lutando para que o rico, criminoso, não se torne ministro dessa República. Muito obrigado pela atenção.
Senhor presidente, senhores ministros, aqui estou como representante do Ministério Público, a quem cabe a função de fiscal da lei. Com todo o apreço que eu tenho ao senhor presidente, é meu entendimento que a Lei Orgânica da Magistratura não permite que o magistrado use sua cadeira para fazer pronunciamento de índole político-partidária, como os que acabamos de assistir. Rui Barbosa disse: quando a política entra nos tribunais, a justiça bate a asa e vai embora. A política acabou de ser trazida. Eu estou falando, senhor presidente, não respeite minha palavra. Acabou de ser saído, trazido para a sessão. E se ela vai embora, eu não tenho o que fazer aqui e me retiro do 29 de protesto. Por quê? Eu zelo pela lei, eu não sou de direita, eu não sou golpista. E vamos embora e boa sessão para Vossa Excelência. Senhor ministro, dando continuidade, eu não fiz nenhum pronunciamento partidário, eu apenas defendi a honra da casa. Se não é direita, não é golpista, é de esquerda, talvez ele tenha ideologia, nós não. Eu me limitei a defender a casa. Disse e acho que a lei incide para todos. Então vamos continuar com a nossa sessão. Aconteceu antes dos eventos narrados por Vossa Excelência ontem, cumprimentos à Comissão de Regimento pelo sucesso numa tarefa muito complexa e difícil de adaptação do regimento ao novo CPC, e ontem, numa sessão muito trabalhosa, difícil, conseguimos já avançar em pontos importantes que garantirão a continuidade dos nossos trabalhos a partir de amanhã, quando entre em vigor o novo CPC. Alguns pontos fulcrais foram definidos, como os poderes do relator, o que pode ser objeto ou não de sustentação oral, a vista. Isso foi até objeto hoje de algumas notícias no Valor Econômico, ressaltando que nós não cumpriremos o prazo de 10 dias previsto no CPC, mas como já não cumprimos o prazo previsto anteriormente no Código até hoje vigente. Por razões óbvias, porque é uma corte de jurisdição extraordinária, que tem uma missão diferente dos 2 graus de jurisdição ordinária, e porque nós temos um funcionamento que não se adequaria ao prazo. Basta ver os exemplos sempre citados das sessões da Corte Especial e das sessões que ocorrem a intervalos de 15 dias, que não permitiriam, por si só, o cumprimento desse prazo. Houve outros avanços também, com a edição de súmulas. Eu parabenizo também a Vossa Excelência pela posição firme que teve ontem na defesa do papel institucional e constitucional do STJ, que não pode se dobrar a uma mera resolução do CNJ no que toca aos pedidos de vista. E isso foi, acho que temos boas razões para celebrar também, não só para fazer essa nota de repúdio ao que se disse em gravações divulgadas ontem, mas também para celebrar esse momento de adaptação dessa Corte Superior ao Código que entra em vigor amanhã. Então, parabéns, particularmente ao ministro Belize e ao ministro Noronha. Ministro Belize. Eminentes colegas, ministro Coimbra, basicamente a comissão coletou dos colegas as sugestões, fizemos um esboço inicial, pegamos as colaborações do colega e ontem debatemos a parte consensual, toda a parte consensual sem destaque foi aprovada, e alguns dos temas que mereceram destaque dos colegas. Alguns destaques demandavam apreciação ainda ontem, em função da vigência do Código. Nós temos que saber que se na semana que vem houver um pedido de vista, como se processa. Então, situações pontuais foram logo enfrentadas, não foi assodamento, foi a urgência. O trabalho, como vem do ser humano, é um trabalho certamente cheio de imperfeições, mas é um trabalho que vai ser atualizado a cada passo, não teremos nenhum problema. O tribunal foi maduro ontem em deliberar e vai ser maduro para corrigir eventuais distorções. Nós estamos tentando acertar. O trabalho não foi imposição de nada, é um trabalho regimental, e eu quero só agradecer aos colegas pela colaboração com as emendas, com a discussão e com a paciência. Uma sessão longa que demandou até o adiamento da sessão da Corte Especial, e parabenizar a Corte Especial também pela
sensibilidade de apreciar aquela proposta de súmula que foi fundamental, vai ser fundamental para a sobrevivência do STJ, no papel que a Constituição lhe deu, que não é de terceira instância, é de Tribunal Superior, para uniformizar a legislação federal. E a participação de todos foi importante, especialmente a do ministro Noronha, assentando o papel da STJ e afastando o indevido, o assodamento de outras instituições que, por mais que sejam importantes, não tem aquele papel específico de uniformizar e de dizer o que vai ser o novo CPC, Lei Federal que é. Então, agradeço aos colegas e está de parabéns o corajoso STJ que enfrentou no momento devido ao desafio que lhe cabia. Obrigado. Sinto que ontem foi muito positivo a reunião. Vossa Excelência me permite só subscrever tudo que foi dito aqui, notadamente a defesa que Vossa Excelência fez desta casa. A mim me honra muito trabalhar aqui com homens da qualidade que estamos vendo. Eu estou há 2 anos e meio nesta casa, extremamente feliz, sabendo que esta casa cumpre o seu papel constitucional e, mais que isso, tem no seu coração a dignidade e se orienta pela cidadania. Exemplo de ontem do que nós fizemos para a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil é o retrato desta dignidade e desta cidadania. Cumprimento Vossa Excelência pela defesa da casa. Muito obrigado pelo que Vossa Excelência falou.